E já estamos de volta aqui na sua TV SEAC, mais um momento para discutirmos e falarmos de Espiritismo. Estamos numa sequência de perguntas e respostas aqui, 50 perguntas sobre o livro Nosso Lar. Nós estamos tratando deste assunto porque em breve Sidney Fernandes e Ailton Paiva estarão lançando aí De Volta ao Nosso Lar pela editora SEAC e nós vamos discutir essas questões tão importantes para que a gente possa retomar. Para que a gente entenda, e você também possa entender, né? Está chegando agora, não acompanhou o primeiro programa, eu gostaria que o Sidney, tanto o Sidney quanto o Renato, que estão conosco aqui de volta. Renato, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Reginaldo. Sidney Fernandes, de novo, retornando para que a gente continue essa sequência. Muito obrigado pela oportunidade. Eu gostaria que vocês nos falassem, né, e um pouquinho da contextualização do que é o Nosso Lar, quem é André Luiz, para que a gente retome e essas questões e quem nos acompanha agora também possa dar continuidade ao entendimento das nossas questões. Renato. Bom, eu acho que o Sidney poderia falar a respeito, né? Nós estamos preparando uma obra para ser lançado pela editora SEAC. O Sidney Fernandes, em parceria com Ailton Paiva, estão preparando uma obra que terá como pano de fundo Nosso Lar, a cidade espiritual. Então o Sidney poderia falar mais a respeito, com mais propriedade, né, Sidney? Na verdade, Reginaldo, Renato, a obra de André Luiz é a sequência da obra de Allan Kardec. O Espiritismo foi apresentado teoricamente no século XIX por este codificador, que coletou as perguntas, as informações que vieram da espiritualidade e fez um contexto teórico da doutrina espírita. Nós podemos dizer que nós tivemos uma nova revelação, uma revelação dentro da revelação, que foi a obra de André Luiz. Principalmente a coleção A Vida no Mundo Espiritual nos traz a parte prática, a parte vivencial, o que efetivamente temos de desdobramento da parte teórica que Allan Kardec nos trouxe. E isso tudo se inicia a partir da obra Nosso Lar. Ailton Paiva, da cidade de Lins, propôs-se a fazer um trabalho que ficasse bem ao alcance do neófito, da pessoa que está começando a doutrina espírita. E ele tece comentários bastante acessíveis em torno dessa primeira obra da coleção André Luiz, o livro Nosso Lar. Daí nós nos propusemos a fazer alguns comentários. Portanto, esta sequência de programas, como você bem informou para nós na abertura, trata-se de um pré-lançamento do livro De Volta ao Nosso Lar. Nós pegamos como motivação produzir uma série de programas falando sobre a obra básica nossa que inspirou o De Volta ao Nosso Lar, a própria obra de André Luiz. Por isso, as perguntas e respostas em torno do assunto que vão nos dar uma ideia geral, vão motivar o nosso telespectador a conhecer a doutrina espírita. Muito bem. No último programa que nós encerramos, né, com relação a essas questões a serem aqui respondidas e comentadas também por Renato, respondidas por Renato, o Sidney comentando, nós perguntamos aqui como se processava a assistência aos desencarnados, né, para que a gente retome a essa construção, entender a linha do que nós vamos questionar, né? Como se processava, Renato? Só para a gente retomar essa questão e bem rapidamente para a gente já iniciar as perguntas do programa de hoje. Nosso Lar é uma colônia espiritual, uma cidade espiritual, e assim que os recém-chegados são atendidos, é feito praticamente uma ficha, como se fosse uma ficha em relação à situação em que ele se encontra após o desencarne e quais serão as providências, né, que serão tomadas em relação ao estado, né, daquela pessoa, daquele espírito que chega à colônia espiritual. Tá. Até fiz essa pergunta para que eu possa já começar com essa questão, né, a sexta questão que a gente está aqui
entre 50 que iremos questioná-los, que tipo de aviso um instrutor Clarencio dá para as lamentações? Porque eu imagino que quando se chega à espiritualidade, né, chega nesse processo, existem muitas lamentações, existem muitos processos, e queria que você falasse também quem é Clarencio, né, para que a gente contextualize dentro com o André Luiz, dentro desse processo todo. Em relação à questão das lamentações, que é uma questão que envolve o psiquismo, né? Todos nós somos energia. E a lamentação é um comportamento emocional em que há, na verdade, uma advertência de Clarencio, que depois o Sidney pode até comentar a respeito especialmente do Clarencio, em relação à lamentação. Podemos fazer uma relação da lamentação com comportamentos ou pensamentos depressivos e tristonhos, né? Muitas vezes, como somos um psiquismo, muitas vezes, através do nosso comportamento excessivamente de lamentações, de tristeza, de depressão, nós produzimos uma energia. E também, ao produzirmos energia, a nossa faixa vibratória fica diferenciada. Ou seja, quando você eleva os seus pensamentos, as pessoas falam assim, poxa vida, aquela pessoa tem um astral muito bom, né? Ou seja, ela está numa faixa vibratória em que as lamentações não ocupam espaço. E muitas vezes a gente sabe que a lamentação é o passo inicial para a depressão e outros processos que podem levar a uma doença psíquica, ou seja, uma doença mental. Então a preocupação do Clarencio era no sentido de que as lamentações, elas realmente não são positivas, mesmo para nós encarnados, muito menos para os desencarnados. Sidney, complementa. Clarencio é o ministro que consegue retirar André Luiz da zona umbralina. O que é umbral? Umbral é uma espécie de purgatório. É o mesmo purgatório dos irmãos católicos, e você vai daqui a pouco me perguntar o que é umbral. Eu já vou me adiantando, né? Para dizer que quando nós morremos, nós vamos aonde as nossas vibrações nos levam. Daí a colocação do Renato de que quando nós passamos a reclamar demais, nós criamos uma atmosfera psíquica que nos leva a situações muito desagradáveis. Eu gostaria, se você me permitir, Reginaldo, no próximo bloco, eu falarei um pouquinho mais de Clarencio e aí eu complementarei a fala do Renato em torno desse assunto que é a lamentação, a reclamação, o falar demais das suas próprias mágoas. Eu até gostaria, no próximo bloco, a gente já vai finalizando esse primeiro bloco aqui na sua TVCAC, né? Você falasse também do umbral, a gente vai voltar, né? Sim. Se eu posso comparar, eu vou para um umbral ou vou para o inferno? Eu quero fazer essa comparação também, que dá para a gente entender melhor para quem nos acompanha. Voltamos já. A felicidade tem pressa. Sidney Fernandes responde. A felicidade tem pressa é uma análise de vários pontos relacionados com a nossa vida. A ansiedade, a depressão e a tendência para a morte, para o suicídio. A morte. Suicídio. Depressão. Todos nós podemos evitar esses males. Temos que fazer a nossa parte fazendo o bem e confiando em Deus. Todos nós estamos sujeitos ao desequilíbrio físico e emocional. A proposta desta obra é desenvolver aquela chama, aquela centelha divina que temos dentro do nosso peito, que Deus nos colocou em nossa criação, e fazer com que ela se expanda. Quando atingirmos esse objetivo e adotarmos um novo estilo de vida, exercitando o que temos de melhor dentro de nós, teremos adquirido os hábitos com que enfrentaremos os males inevitáveis e nos permitirão ser mais felizes na travessia desta vida. A felicidade tem pressa, de Sidney Fernandes, mais uma obra da SEAC Editora. E já estamos de volta, você nos acompanhando aqui pela sua TVCA, que nós estamos falando aí de questões importantes sobre o livro Nosso Lar,
que estamos discutindo com o Renato, da editora SEAC, e também com Sidney Fernandes, escritor, também coordenador e diretor aqui da TV SEAC, onde nós estamos entendendo e compreendendo junto com você, porque eu tenho certeza que você está aprendendo conosco, e eu também sempre aprendo quando pergunto e questiono, sempre estou aprendendo, né? No bloco anterior, nós deixamos uma questão para que o Sidney continuasse a responder, a questão sobre o escritor Clarencio, né? E também umbral. Eu posso relacionar umbral com o inferno do nosso dia a dia que a gente acaba nos colocando e se permitindo entender assim como o inferno? Bom, anotem as perguntas que eu vou começar por um outro lado. Por incrível que pareça, meus caros amigos, irmãos, telespectadores, para a pessoa que não tem um trato assim muito constante, muito profundo da doutrina espírita, o livro Nosso Lar não é recomendado para o neófito, para o novato. Para vocês terem uma ideia, quando vocês forem presentear alguém que queira se iniciar na doutrina espírita, evitem a obra O Livro dos Espíritos, que é uma obra pesada, uma obra inicial, embora perguntas e respostas, ela é profunda. E o próprio livro Nosso Lar não se presta assim às pessoas que estão começando. Recomendem, quando quiserem tratar de um livro assim mais leve, que pega a doutrina espírita do seu comecinho, o último romance, não é bem um romance, mas é uma obra comentada de André Luiz, que é o livro A Vida Continua, que já tivemos inclusive um filme a respeito. Por isso que eu estou dizendo isso, porque quando se fala, por exemplo, em Clarencio, umbral, as pessoas não sabem do que estamos falando. Clarencio é um ministro de um dos ministérios dessa cidade espiritual que é o Nosso Lar, e ele, a pedido da mãe de André Luiz, vai tentar resgatá-lo. Quando ele morre, ele vai para esta região que, na verdade, as pessoas falam, eu não quero passar pelo umbral. Na verdade, o umbral começa aqui na Terra já. É uma extensão do planeta Terra. Pois bem, Clarencio vai atrás de André Luiz, a pedido da mãe de André, porque o André está há quase 8 anos sofrendo problemas sérios e ele precisa evoluir. Por quê? Porque aqui na Terra, o seu comportamento, embora ele tivesse sido um médico muito bom, com várias atividades em favor do semelhante, era um homem comum. Mas o homem comum da época de André, que desencarnou por volta de 1930 e pouco, 34, se não me engano, ele começa a escrever em 37, ficou 8 anos, depois de 9 anos que ele começa a escrever, ele deve ter desencarnado por volta de 37, 38. Era o começo do século XX. Era muito comum que o homem tivesse várias concubinas, que ele exagerasse na bebida, que ele comesse demais. André chega com esses problemas na espiritualidade e passa por esta região transitória que é o umbral, que é uma espécie assim, vamos dizer, de purgatório dos nossos irmãos católicos. E Clarencio lhe dá algumas orientações. Eu vou pular um pouquinho para depois voltar à sua pergunta inicial. Lá, depois de já estar dos 8 anos de umbral, mais 1 ano de trabalho, André Luiz está louco para chorar nos ombros de alguém. Então, quando o Clarencio chega para conversar com ele começa a se lamentar, que ele poderia ter feito isso, começa a tratar muito dele mesmo. E foi o que o Renato falou. Esta situação, quando nós nos preocupamos demais com o próprio umbigo, nós criamos um círculo assim, negativo. Eu tinha isso já, confidenciei para vocês nos bastidores, que nós não devemos ficar externando nossas lamentações. Isso seria o aviso principal dele, né? De nós entendermos que todas as, como o Renato colocou, né? Todas as nossas lamentações
acarretam alguma coisa para nós, né? De alguma forma nós vamos ter algum sofrimento dependendo daquilo que nós estamos lamentando, por exemplo. Não somente Clarencio, mas muitos outros psicólogos, psiquiatras, pessoas que nos nos proporcionam o caminho para a autoajuda, recomendam que quando você tiver uma dorzinha, um probleminha, procure não comentar, procure não criar aliados para o seu problema. Então, se for uma coisa que dê para contornar, guarde a sua dorzinha de cabeça só para você, a sua preocupação só para você mesmo. Daqui a pouco isso passa e fica só em você, e você não extrapola, não extravasa, não contamina o seu ambiente com as suas lamentações. Eu acho que o cerne da questão de Clarencio aí é este. Esse é o aviso que fica para nós, né? Evitar que você extravase, que você extrapole, que você aumente. Um humorista que acabou de desencarnar, ele cita uma frase que eu gostei muito. Não é dele, mas ele cita uma sabedoria chinesa que diz assim: a preocupação é como uma ave que pousa na sua cabeça. O segredo da vida é não deixar que ela faça ninho. Então, não vamos nos empolgar demais com o complexo de vítima. Eu acho que esse é o cerne da questão. Quem que nos acompanha agora já não ouviu falar, né, que muito dos cânceres que nós temos aí é nós mesmos que vamos produzindo, dependendo das nossas ações do dia a dia, né? Todos nós já ouvimos falar isso, né? E tem uma máxima, uma máxima até do mundo espiritual, que é a seguinte: pensar é atrair. Muito se pergunta se é mais fácil viver aqui no mundo dos encarnados ou no mundo dos encarnados, no mundo dos espíritos. Alguns escritores espirituais dizem que no plano espiritual é muito mais difícil. Por quê? Muitas vezes aqui, enquanto encarnados, a pessoa está triste, está depressiva, mas às vezes as pessoas ao lado não percebem. Ela consegue disfarçar. No plano espiritual isso é impossível, porque no plano espiritual, quando você pensa e sente, automaticamente você atrai o ambiente relacionado à sua faixa vibratória. Então pensar é atrair. Se você tiver essa compreensão que pensar e atrair também como encarnado, as coisas se modificam, elas ganham outro aspecto. Exatamente. Olha que interessante que o Renato acaba de nos colocar, né, Sidney? Que a gente acaba nos posicionando de alguma forma sem ter um entendimento. Quando a gente começa a ter um entendimento, a gente começa a avaliar, peraí, como que eu vou fazer isso daqui, né? Fernando Pessoa, citado por Richard Simonetti em uma das suas obras, diz que a preocupação é nossa, mas o sorriso é dos outros. Então você tem que tomar cuidado para não deixar transparecer o seu mundo negativo. Vocês já notaram que há pessoas que sempre estão de bem com a vida, sempre sorridentes, sempre otimistas e levando a vida numa tranquilidade? É essa a proposta de Clarencio, é esta a preocupação do escritor português Fernando Pessoa, fazer com que os nossos problemas fiquem guardadinhos, quietinhos, eles vão passar. Não vamos nos empolgar demais, dar dimensões maiores para os nossos problemas. É claro que às vezes precisamos, uma pessoa que está com cólica renal, ela precisa imediatamente ser socorrida. Mas se não é uma dor muito forte, se é um probleminha assim leve, vamos levando, daqui a pouco passa, ninguém fica nem sabendo. Isto é, o seu ambiente de trabalho, de trato pessoal, da sua vida familiar, torna-se mais leve, gostoso, feliz, sorridente. Essas pessoas que sorriem o tempo todo, elas não sofrem? Claro que sofrem. Estão no mesmo planeta que nós, só que elas não se empolgam demais com o sofrimento, não falam muito das suas dores, elas falam mais das suas alegrias, das suas observações. Eu conheço muita gente assim. Eu, graças a Deus, convivo com uma pessoa assim. E eu acho que esse é o cerne principal da questão de Clarencio. Mas uma questão que ficou em dúvida, que eu quero que ainda que o Sidney me responda, né, e você também acho que está esperando isso, umbral tem a relação com o inferno do dia a dia que a gente coloca, você não está no Espiritismo, você vai para o inferno. O Espiritismo utiliza umbral como uma referência de muitas coisas que nós temos que nos livrar
antes de estarmos mais purificados, mais limpos? Seria isso a palavra correta? Ou não? O tempo que temos para esse bloco não será suficiente, mas eu vou tentar falar alguma coisa. Se você quiser, você me corta e depois voltamos ao assunto. Segundo o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, não há locais determinados, locais geograficamente determinados para os níveis das pessoas. O que acontece? Nós tendemos a nos reunir com pessoas com as quais mantemos maior afinidade. Então, um grupo de intelectuais vai se reunir na Academia Brasileira de Letras, num chá fraterno, numa leitura edificante. Pessoas que já gostam de um esporte vão se reunir ou no campo de futebol ou no barzinho para conversar e assim por diante. Pessoas que saem da Terra desencarnadas, morrem, dependendo do seu nível vibratório, ela não tem condição de compartilhar ainda da companhia de pessoas muito elevadas. Ela tem que ficar junto com seus pares. O umbral é uma zona de transição, é um momento de reflexão, é um momento de, vamos dizer, de expurgo das informações, das vibrações negativas que nós tiramos da Terra. Inferno em si, como local geográfico, não existe. Existem pessoas que não se conformam, não querem se melhorar no umbral, vão descendo cada vez mais para regiões mais trevosas. Mas a tendência da maioria é se arrumar, se melhorar e partir para regiões melhores para dar sequência ao seu processo evolutivo. Muito bem claro, ficou bem claro no tempo que você teve aí, deu para entender, quem está em casa também, a gente fazer essa diferenciação, né, de uma relação com a outra, né? Mas nós vamos para mais um apoio, nós voltamos, estamos conversando com o Sidney Fernandes e também com o Renato, editora SEAC, aqui hoje, falando aí sobre as questões que relacionam o livro Nosso Lar, que em breve vem uma nova obra aí para você também acompanhar. Voltamos já. E já estamos de volta na sua TV SEAC, nós estamos conversando com o Sidney Fernandes, com o Renato, aqui da editora SEAC, nós estamos falando sobre as questões, né, que estão sendo respondidas aqui, as perguntas sobre o livro Nosso Lar. Lembrando que o Sidney e também o Ayrton Paiva estarão lançando aí uma nova obra que chama-se De Volta ao Nosso Lar, e por isso nós estamos tratando desse assunto tão importante. Para retomarmos, né, as questões que temos hoje, Sidney, queria que você falasse de uma das personagens da obra Nosso Lar, né? Quem é Lísias? Lísias, no momento em que André Luiz coloca-se em condições para ser socorrido, porque não basta você querer ser socorrido, você tem que colaborar, você tem que criar condições para isso. Renato, aqui nos bastidores, fez uma metáfora que eu achei excelente. Não sei se eu estou roubando a sua ideia, Renato. Não. Mas você disse que o mergulhador, quando vem das profundezas, ele não pode entrar em contato imediatamente com a atmosfera. Tem que passar, às vezes, 4, 6, 8 horas, proporcionais ao tempo que ele ficou na imersão, para que ele não sofra um choque. Ele entra numa câmara de descompressão. É o que aconteceu com André Luiz. Ele veio da Terra comprimido pelas energias negativas que ele angariou, embora não fosse realmente um malfeitor, né? Uma pessoa, um médico bom, mas que cometeu alguns deslizes aqui na Terra. E eu fico pensando, né? Se ele passou por lá, imagine quanto tempo que eu vou passar. Permaneceu lá por 8 anos, quase 8 anos. E no momento em que ele se coloca em condições, aparece o ministro Clarencio, acompanhado de um enfermeiro que era Lísias.
E o socorro dele é feito assim, como nós pensaríamos em fazer aqui na Terra. Uma maca mesmo, colocando ele em cima de uma maca para transportá-lo, né? Mais ou menos o que aconteceu também na descrição de Ivone Pereira no Memórias de um Suicida, em que os indivíduos ali do umbral, e o caso dele foi pior, que ele deu um tiro no ouvido, suicida, uma situação difícil, coitado. Então eles são recolhidos. Lísias o primeiro contato de Lísias é exatamente na hora que ele é socorrido, que ele cria condições para ir para a colônia nosso lar, para o hospital. E transforma-se num companheiro fiel. Mais adiante ele passa a morar na casa de Dona Laura, que é mãe de Lísias. Enfim, Lísias foi assim um companheirão mesmo, que orientou, que ajudou André Luiz nessa sua passagem pelo nosso lar. Renato, e qual a explicação de Lísias a respeito de entrar em contato com entes queridos, no caso a mãe de André Luiz, que já estava desencarnada e que vivia em esferas ali superiores? Qual que é essa relação também de explicação, né? Como que chegou a isso? No livro especificamente, no livro Nosso Lar, há o registro de André Luiz em relação ao local onde viviam, que era uma colônia espiritual, e o desejo natural de todos aqueles que estavam ali, desencarnados, em visitar os seus parentes ainda encarnados. Nós temos uma relação muito direta em Nosso Lar com o merecimento para isso. É importante colocar que uma cidade espiritual como Nosso Lar, a cidade Nosso Lar, ela possui os seus habitantes que realizam tarefas no plano espiritual, como nós aqui, né, encarnados, trabalhamos. No plano espiritual também são realizadas tarefas. Agora, qual o pagamento que é feito para essas tarefas? Em Nosso Lar eles chamam de bônus horas. Na medida em que você presta auxílio aos enfermos que chegam, né, desencarnados, na medida em que você realiza o seu trabalho, você vai ganhando créditos, que eles chamam de bônus horas. Na medida em que você possui um crédito, você passa a ter direito a alguns pedidos, a alguns desejos. André Luiz tinha o desejo de visitar a esposa, visitar os filhos aqui encarnados. E há inclusive uma passagem que consta no filme, Nosso Lar, em que André Luiz recebe essa solicitação e vai fazer uma visita no lar onde, ou seja, ele vai visitar a esposa, em que a esposa ainda estava encarnada. E há uma questão no filme, Nosso Lar, muito interessante. André Luiz visita a casa, encontra a esposa e a esposa já está com um novo marido. Naquele momento em que ele encontra aquele quadro, a esposa casou-se novamente, ele entra em choque. E o que acontece? Como pensar é atrair no mundo espiritual, na medida em que ele pensa naquela situação da mulher, e aí vem a ira, vem a raiva, vem o ódio, automaticamente ele é deslocado para uma região umbralina. Aquela faixa vibratória, ele passa a vivenciar mentalmente. Imediatamente ele se vê no umbral. Quando o Sidney comenta, é necessário que o espírito forneça as condições necessárias para um resgate de uma região umbralina, automaticamente André Luiz reflete e pensa, poxa vida, eu não quero ficar nessa faixa. E aí ele entende que a situação da mulher é uma situação nova, abandona aqueles pensamentos de ira, de raiva e de ódio, e automaticamente ele sai do umbral e retorna para o local onde estava. Ou seja, no plano espiritual, pensar é atrair. E a questão da visita aos familiares é relacionada ao merecimento, ao trabalho que se realiza no plano espiritual. Renato, você falou, enquanto você falava, né, e eu observando e também atentamente compreendendo essa sua colocação, né, se a gente avaliar os dias de hoje, o Sidney pode completar depois, né, quando uma pessoa ela está com essa ira, no mundo hoje, vamos falar, né, encarnado aqui hoje, né, dessas questões, quando nós estamos vivenciando isso, ira, todo esse processo a gente acaba passando por aqui também. Exatamente. Né? Quando nós encontramos uma religião ou buscamos algum momento de reflexão, é quando a gente começa a sair deste mundo, né? Sidney pode comentar perfeitamente. Na verdade, nesse momento temos condições de reequilíbrio. Como nós estamos chegando ao final do programa, eu queria só complementar o que o Renato disse, dizendo que assim como aqui na Terra não existe almoço grátis, você tem que realmente fazer por merecer as coisas, assim funciona na espiritualidade. E o Renato citou uma coisa importantíssima.
quanto aos desejos de André. Ele queria visitar a mãe, queria visitar a esposa. Primeiro, ele não poderia ainda visitar a esposa nas circunstâncias que ele não estava preparado para isso. E Lísias resume da seguinte forma, para bom entendedor, meia palavra basta. André, primeiro você tem que aprender a desejar. Primeiro você tem que desejar. Segundo, saber desejar. Saber o que você quer. E terceiro, merecer. Perfeitamente. Aí, com essas respostas e essas colocações de Sidney Fernandes, nós vamos encerrando mais uma série de programas que nós vamos voltar no próximo para discutir mais questões sobre o livro Nosso Lar. Voltamos já já.